Olá, minhas amigas e amigos queridos, muita paz para todos. Que Jesus nos abençoe e possa nos iluminar nesta tarefa que hoje estamos aqui a realizar, a convite da nossa grande amiga Augusta, do GPEC, Grêmio Espírita Perseverança e Caridade. E queremos aproveitar também e mandar um grande abraço, um abraço fraterno a todos os trabalhadores, dirigentes, frequentadores desta casa, que nos acolhe com muito carinho e com muito amor. E hoje o tema escolhido está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, chamado O Cristo Consolador. Este capítulo realmente vem após os 5 primeiros, onde Kardec traz uma reflexão profunda sobre imortalidade, sobre a pluralidade dos mundos, sobre a pluralidade das existências, sobre as aflições, porque o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, é realmente um grande panorama que se abre diante daqueles que buscam a doutrina como consoladora, como um meio de criar esperanças e expectativas para a solução dos seus problemas, dos seus conflitos existenciais. E logo em seguida, o capítulo 6, o Cristo Consolador. Como a dizer, depois de todos os sofrimentos, depois de todas essas informações que também vão agregar ao espírito imortal, nós recebemos em nossos braços, ou melhor, ele nos recebe em seus braços, o Cristo, a nos consolar, a nos amparar e também a nos prometer as esperanças futuras que só virão com a fé inabalável na vida futura, a confiança em Deus e tudo isso que nós vamos tratar neste tema de hoje. Mas inicialmente é bom retornar alguns passos atrás da humanidade sobre a visão, sobre a ideia do que viria a ser Deus. E a humanidade, infelizmente primitiva naquela época, ainda o observava como sendo um ser que necessitasse de presentes, de oferendas, de algo para acalmar ou tranquilizar, talvez, a sua fúria, os seus desejos e as suas vontades. Como se igualássemos o próprio Deus ao ser humano. Como a dizer, bom, eu tenho todas essas emoções e sensações e sentimentos, então, obviamente, Deus os teria também. E assim oferecem alimentos, oferecem flores, frutos, animais e até pessoas como sacrifício, como algo para que pudessem também realizar os seus próprios desejos, as suas próprias vontades. E assim foi sendo talhada essa visão, até que o advento do Cristo alterou profundamente essa concepção. Mesmo que antes Moisés também já trazia uma visão um pouco mais de um Deus justo, mas ainda desprovido desse principal ingrediente que Jesus trouxe, chamado amor. Que este sentimento sublime que ele passou a divulgar e distribuir incessantemente como um ser extremamente evoluído, um espírito puro que veio até o planeta Terra em uma missão extraordinária, numa tarefa de transmitir a todos os seres que aqui habitavam, não só naquela geração, não só para aquela época, mas para todas as épocas vindouras. E assim o fez, reduzindo a sua própria luminosidade para que a nossa luz pudesse se elevar, pudesse crescer. E assim Jesus transmitiu, através de inúmeros exemplos e testemunhos que ele nos mostrou, o quanto é importante perceber que Deus está em todo canto, em toda parte, e nos consola e nos ampara, e nos assiste. Mas ainda assim, numa visão primitiva da própria humanidade, era difícil conceber como esse Deus poderia nos colocar realmente nessa condição
nessa condição mais elevada do ponto de vista espiritual, uma vez que ainda estávamos tão preocupados com a vida terrena. Mas essa visão do Cristo foi prosperando, se desenvolvendo e crescendo a cada dia mais. E até hoje estamos aqui a colher os louros, a colher os frutos benéficos desta semeadura que o Mestre nos concedeu. E assim como o próprio Consolador que Jesus o foi, ele nos mostrou também a possibilidade de vir um novo Consolador. E é interessante que no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai colocar o seguinte, no item 9. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos. Daí já temos os primórdios dessa visão de fraternidade, de solidariedade, que a humanidade recebeu do alto, através do Cristo, para iniciar também a sua marcha rumo à renovação moral e espiritual. E assim o Cristo vai apresentando também todas as possibilidades que aqueles que abraçarem esta nova transformação, essa nova caminhada, terão a receber. E ele continua, Kardec, que deve fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo, e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum. Aqui já fica claro também que, independente de religião, independente de religiosidade, estaremos todos reunidos num futuro próximo sob a bandeira da solidariedade, do amor, que haverá de congregar todas as criaturas, independentemente de raça, de credo, de opções e decisões pessoais, sociais, políticas, enfim, mas sim por conta de um único fator, que é o principal agregador, que vai reunir as criaturas sob o manto divino, e assim estaremos também nos observando uns aos outros de forma solidária, nos colocando no lugar daquele que esteja mais necessitado, mais carente. Enfim, estaremos entrelaçados de forma amorosa, fraternal e solidária. E ele conclui dizendo, de uma moral, enfim, que deve transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. Então, o projeto evolutivo do planeta Terra já havia iniciado há muito tempo. O Cristo veio dar continuidade, veio dar prosseguimento àquilo que o Pai já havia determinado. E assim como o Cristo estava, e ainda está, obviamente, sintonizado e conectado perfeitamente com o Criador, ele transmitiu essa mensagem, demonstrando a todos nós, irmãos menores, porque o Cristo é como um irmão mais velho, um espírito que já viveu diversas experiências, que já teve todas as oportunidades e aproveitou cada uma delas e chegou aonde chegou. E ele veio nos mostrar qual o melhor caminho, veio nos dizer qual o melhor roteiro que devemos segui-lo, para que assim sejamos também bem-sucedidos, respeitando o livre-arbítrio, respeitando as decisões íntimas e individuais de cada um, mas sabendo sim que ele sempre estará a nos esperar, a nos aguardar, como a dizer, estou aqui presente, não importa o que aconteça, porque diante da sua compreensão muito mais dilatada sobre a vida, sobre a eternidade, sobre o universo, sobre Deus, ele também nos coloca como aqueles irmãos que ainda estão em aprendizado, que necessitam também de muita atenção, de muito carinho, de muito cuidado, porque assim como aqueles irmãos mais jovens, que às vezes cometem equívocos e erros, o irmão mais velho, mais consciencioso, mais maduro, procura aconselhá-los, procura redirecionar os seus passos. E assim aqueles que buscam
este auxílio, receberão, porque é a lei do progresso. Estamos aqui para avançar cada vez mais nessa jornada evolutiva. E o Cristo é como um farol a nos iluminar o tempo inteiro, demonstrando qual o caminho que podemos seguir. Claro que esse caminho não está livre de percalços. Não estaremos isentos de dificuldades, de problemas, de sacrifícios, de renúncias, de testemunhos, porque isso também faz parte do processo para que a humanidade avance, para que a própria espiritualidade também esteja ao nosso lado a nos acompanhar, verificando, percebendo, observando o nosso aprendizado, para que no futuro sejamos também capazes de auxiliar aqueles que ficaram para trás, aqueles que deixaram de marchar, de andar, por diversos fatores. E nós vamos ver também, porque a própria doutrina espírita já nos oferece as ferramentas para não mais permanecermos estagnados, paralisados. Do ponto de vista espiritual, recebemos sim do alto esses recursos para o nosso próprio desenvolvimento. Então, saber o porquê de estar aqui neste planeta, quais são as razões dos sofrimentos, qual a nossa origem, qual a nossa destinação, tudo isso Jesus veio nos mostrar. Claro que à época ainda não estávamos preparados para tanto, por conta ainda da ignorância, das dificuldades e limitações inúmeras e que por vezes até hoje continuam em muitos espíritos, que ainda recalcitrantes não querem ou não desejam se aperfeiçoar. Mas é da lei. A lei divina é lei de progresso. E essa lei está aí para todos. E todos estão submetidos a ela. Mais cedo ou mais tarde, seremos convidados, ou de uma forma ou de outra, a crescer, a nos desenvolver. Então, essas novas programações, renovações, trazidas também através da própria doutrina, nos fizeram hoje perceber que a vida é muito mais do que aquilo que imaginávamos. Que não é só dor, sofrimento, misérias, angústias, mas sim esperanças, consolações, progressos, felicidades e com certeza muitas alegrias para os nossos corações. E é claro que no Evangelho, ou melhor, no Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta clássica, muito conhecida, que está na questão 625, quando ele questiona aos benfeitores: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de exemplo, de guia e modelo? E os benfeitores respondem de forma muito sucinta, a menor resposta de todo o livro: Jesus. Vide Jesus. Vede Jesus. Então, é essa a nossa grande expectativa, o nosso grande parâmetro é Jesus. O nosso guia e modelo que está sempre a nos orientar, a nos mostrar qual o roteiro que devemos seguir. Que nos deu essa visão mais ampliada do Criador, da vida, do mundo. E que todos nós podemos sim, a partir dessa nova dimensão espiritual, redimensionar também as nossas vidas, redimensionar os nossos propósitos, as nossas buscas, para que possamos no futuro encontrar essa paz e essa felicidade que tanto desejamos, por conta do próprio Mestre, que nos apresentou nele mesmo, porque Jesus é o reflexo desse amor divino, é o reflexo dessa paz divina prometida, é o reflexo dessa felicidade. Aí a gente se pergunta, mesmo passando tudo que ele passou? Sim. Em nenhum momento ele se revoltou, em nenhum momento ele se questionou, se queixou. Ele orou, agradeceu e pediu a compaixão e a misericórdia divina diante de todos nós, que não sabíamos o que estávamos fazendo contra ele. Então,
Jesus não veio destruir a lei de Deus. Jesus veio dar cumprimento, dar prosseguimento a esse projeto evolutivo do nosso orbe, no qual todos nós também temos o compromisso e o comprometimento, a responsabilidade de contribuir, de colaborar com a nossa parte, com a nossa experiência, com os nossos bons e melhores sentimentos, para que no futuro possamos também colhê-los, colher o melhor em relação a tudo isso. Então, o Consolador prometido por Jesus é essa doutrina, é essa possibilidade hoje de conhecimento da espiritualidade, de nós mesmos, de saber aquilo tudo que nós até então não conhecíamos, porque o mundo ainda não estava preparado para conhecer. Quando Jesus trouxe a boa nova, quando Jesus trouxe o Evangelho. O Evangelho, naquela época, não alcançou a todos, porque ainda estávamos endurecidos, muito mais do que hoje, é claro. Mesmo assim, a boa nova permaneceu, continua até hoje, distribuindo também os frutos que a própria humanidade hoje já se encontra mais madura para receber, já se encontra mais em condições de acolher. Aquilo que Jesus disse e que na época não foi compreendido, hoje a doutrina já nos esclarece, já nos apresenta de uma forma muito mais iluminada, sem o véu da ignorância, da escuridão, do próprio materialismo que ainda era muito mais forte. E tudo isso foi sendo possível com o avançar dos séculos. 18 séculos depois, a doutrina surge através dos espíritos, codificada por Kardec. E mesmo assim, há 163 anos atrás, hoje, passados esse período, ainda estamos meio que também engateando, caminhando a passos lentos. Muito embora esse progresso seja inexorável. Não há como recuar, não há como voltar atrás, somente daqui para frente. Porque o que veio a doutrina apresentar, senão o próprio cristianismo, chamado de redivivo, renascido, por assim dizer, relembrando, reavivando em nossas mentes a mensagem do amor imortal trazida pelo nosso Mestre amado Jesus. E assim fizemos, desde então, buscando, aos poucos, esta consolação também, que a própria doutrina vem nos apresentar de uma forma muito mais objetiva. Então, Jesus foi o primeiro grande consolador, a doutrina foi o outro. E até hoje está demonstrando para nós, sim, aquilo tudo que ainda precisamos aprender. Aqueles passos que ainda não conseguimos dar em razão do nosso aprisionamento ao nosso próprio orgulho, nossa vaidade, ao nosso egoísmo. Então, ainda sofremos e passamos pelas misérias e decepções da vida e imaginamos que não há solução a não ser aqui no mundo físico, que não conseguimos alcançar, que não conseguimos descobrir, porque quanto mais nos aprofundamos na vida física, nos afastamos de Jesus, nos afastamos de Deus, nos afastamos dessa consolação prometida pelo nosso Mestre, que está não nas coisas da vida humana, mas sim na fé inabalável, na vida espiritual, na confiança em Deus, na confiança no Criador. Então, perceber que a vida continua já nos consola por demais. Já de início de conversa, porque saber que tudo isso que nós estamos vivendo hoje não se acabará. Que os sentimentos que temos uns pelos outros, pelos nossos familiares, pelas buscas que estamos realizando, que às vezes são interrompidas, seja por um acidente, uma morte repentina, ou um afastamento, um corte que há e que não descobrimos o porquê nem o para quê, mas a doutrina vem nos dizer que talvez não estivéssemos em condições ou preparados para aquilo e que teremos novas chances, novas reencarnações, novas existências para assim realizá-lo, para dar continuidade, porque as reencarnações são solidárias. Se hoje estamos aqui, hoje nessa condição,
É porque já iniciamos um plantio, uma tarefa, uma experiência passada. E estamos hoje dando prosseguimento. E buscamos sim, nessa fé no futuro, nessa fé em relação à vida espiritual, à vida imortal, também a continuidade da nossa caminhada. A confiança em Deus, como vai nos dizer também Paulo na sua carta aos Hebreus, que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É a fidelidade ao Pai, ao Criador. Saber que nesta relação, onde há confiança, onde há fé, onde há essa certeza, não há espaço para qualquer equívoco, não há espaço para qualquer falha, porque estamos dando o melhor de nós, estamos retribuindo, ou melhor, oferecendo ao Criador, que sempre nos dá também o seu melhor, constantemente. Ainda que não sejamos aparentemente merecedores, ainda que estejamos nas sombras da ignorância, da brutalidade, do desamor, do egoísmo, Deus não deixa de amar cada um de seus filhos e nos oferece sempre aqueles recursos que precisamos para sair dessa condição, para nos afastarmos dessas sombras, desses abismos que são cada vez mais aprofundados por conta ainda desse desconhecimento. Por isso que Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrarás o descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, nessa mensagem, Jesus coloca para nós as expectativas e esperanças que até então não tínhamos, por desconhecer exatamente esse lado que está obscurecido pela materialidade, pela falta de fé, pela ignorância ainda das coisas do mundo, das verdades divinas que estão aí para todos, mas que tenham olhos de ver aqueles que queiram ver e ouvidos para ouvir aqueles que queiram ouvir também. E depende muito de buscarmos essa libertação, de saber entender que esse jugo leve e fardo suave tem também uma significação muito grande. Porque jugo é uma espécie de peça de madeira usada para controlar os animais que trabalham no campo, no arado. Então, é como que o agricultor que coloca no animal para que ele possa revolver a terra, para que ele possa realizar futuramente o plantio. E para que o animal não saia daquele roteiro, não saia daquele caminho. Então esse roteiro, esse jugo, nada mais é do que a própria lei, a lei de amor, que Jesus veio em espírito e em verdade para nos apresentar. Para nos dizer que sem essa lei de amor, sem o conhecimento deste sublime sentimento, jamais conseguiremos ser consolados, jamais conseguiremos nos libertar de nós mesmos, para que sejamos no futuro espíritos mais iluminados, benfazejos, encaminhados para o Deus de amor e de bondade que acolhe a todas as criaturas. Então, o desconhecimento dessa lei faz com que esse jugo não seja mais leve, mas sim pesado, porque estaremos agindo assim como animais que colocam um tapa-olho, que ficam amarrados e sem conseguir se movimentar. Enquanto que o fardo suave nada mais é do que a observância dessa lei. Porque fardo, imaginamos que seja algo pesado também, difícil de carregar, mas quando observamos essa lei, temos conhecimento dela, do seu jugo, dessa lei de amor, e temos também a capacidade de observá-la em toda a sua plenitude, em toda a sua inteireza, vamos agir de maneira diferente uns com os outros. Vamos nos colocar no lugar daquele que sofre, daquele que passa pelas suas misérias e dificuldades.
Assim como também vamos passar a compreender melhor as nossas misérias e dificuldades, e as misérias e dificuldades humanas que são inerentes a essa condição do planeta na qual hoje habitamos e que precisamos também para o nosso aperfeiçoamento moral e intelectual. Então, perceber que a assistência do Cristo é permanente e contínua e que não há qualquer possibilidade de recuo, mas sim em relação a nós. Como é que nós estamos lidando com aquilo que está sendo oferecido pelo nosso Mestre, por Deus? Como é que nós estamos absorvendo e recebendo esse jugo e esse fardo? Será que está sendo pesado? Será que está sendo ainda penoso por conta das nossas escolhas que fazemos aqui no mundo e pelo mundo, ao invés de fazermos escolhas enquanto espíritos imortais e em razão da imortalidade? São questionamentos que precisamos fazer para reavaliar também o nosso processo hoje reencarnatório que temos e buscar entender também que essa consolação ofertada pelo Cristo aos aflitos é inerente à nossa condição de espíritos em ascensão, em iluminação que somos, para que um dia possamos também nos perceber que estamos aqui para melhorar, dar o nosso máximo sempre. E o Espiritismo vem abrir os nossos olhos para isso. Vem abrir os nossos ouvidos com uma linguagem diferenciada, objetiva, clara, demonstrando também que existe um fim útil para cada sofrimento, para cada angústia, para cada desespero. E existe uma causa também. E esta causa é justa, porque se Deus é justo, esta causa também é justa. E que passamos a compreendê-la, mas não de uma forma a dizer, eu não tenho mais o que fazer, vou cruzar os braços e dizer que o sofrimento é merecido. Não, de forma alguma. Porque como Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, felizes os aflitos, porque serão consolados. Mas será que é bom se sentir aflito? Será que é bom ficar sofrendo? É claro que não. Sem saber por que sofre. Porque quando passamos a descobrir o porquê do nosso sofrimento, a vida já toma um novo ar, uma nova direção. E passamos a trabalhar em razão disso, para o nosso próprio bem. Passamos a buscar um entendimento maior, uma compreensão. E a doutrina nos mostra tudo isso. A exemplo do que está no capítulo 5º. Bem-aventurados os aflitos, causas anteriores e atuais das aflições. Tudo isso esclarece também um pouco dos nossos sonhos, desejos, vontades, do porquê que nós estamos aqui no planeta Terra, para onde nós vamos, por que o sofrimento é necessário para curar também e depurar o próprio espírito que está vivendo uma experiência que não pode se afastar dessa experiência que é necessária. E os espíritos iluminados também sabem disso. Nossos anjos de guarda, nossos guias, mentores, eles sabem que estão ali do nosso lado para nos acompanhar, mas sabem também que essa experiência é individual e que há necessidade sim de vivenciá-la na sua completude. Porque às vezes a gente imagina, porque o espírita tem o conhecimento do Evangelho e por isso não sofre ou não deveria sofrer. Não, estamos enganados. Estamos enganados. Estamos enganados porque isso não isenta as nossas necessidades enquanto espíritos que temos reencarnantes. Não isenta aquilo que foi planejado e programado pelo alto, para que pudéssemos hoje estar aqui experimentando. E através dessa entrega também, do sacrifício, do testemunho, que serão fundamentais. No final das contas, teremos também que prestar o nosso próprio depoimento diante daquilo que nós fizermos. Porque a nossa vida é que representará, as nossas ações é que representarão, sim, os destinos que tomaremos
os caminhos que vamos assumir no futuro. Então, como viver de outra forma, senão buscando esse conhecimento? Para que a gente possa também ter uma visão mais ampliada, não só da vida física, mas também da vida espiritual. E isso a doutrina nos esclarece. E isso a doutrina nos consola, nos mostrando que essa visão, ela transcende a matéria. E quando nós temos essa perspectiva, vamos também agindo de outra forma. Vamos também pensando de outra maneira e passamos também a nos transformar intimamente. Os nossos próprios sentimentos. Perceber que essa visão horizontal, ainda genérica, mediana, não nos dá a fortaleza, não nos dá a capacidade de nos manter erguido diante dos desafios. Mas quando erguemos o olhar e percebemos através dessa visão vertical do que existe, do que está por vir, nos tornamos muito mais fortes, muito mais equilibrados, muito mais harmonizados perante todo e qualquer desafio. Daí dizer que o sofrimento existe, as dores, mas que nós poderemos sim atenuá-los, amenizá-los, de acordo com a nossa vontade, o nosso conhecimento sobre cada um deles. Então o Espiritismo cumpre aquilo que Jesus prometeu, nos informa todas essas perspectivas e nos convida também ao conhecimento da lei divina, nos convida a presenciar e assimilar a fé e a esperança que o Cristo veio nos mostrar. Mas assim, o que seria consolação? Vamos nos perguntar agora. Será que consolar é o mesmo que se acomodar? É dizer, eu sei que Jesus está nos ajudando, nos auxiliando, é o governador espiritual do nosso orbe. Eu sei que Deus, o nosso Pai de amor e bondade, também sempre está do nosso lado, nos amparando. Então, por isso, quando eu estiver sofrendo, vou cruzar meus braços, sentar e esperar. Não. Essa não é a proposta divina. Essa não foi a proposta que Jesus nos trouxe. Muito embora alguns possam imaginar que nas bem-aventuranças ele coloca exatamente dessa maneira. Mas, em verdade, Jesus nos propõe um desafio. Nos coloca a importância e a necessidade de buscar, de nos movimentar no sentido de ir até Ele, no sentido de ir até Deus, para assim realizar a tão falada reforma do Espírito, para que sejamos consolados, sim, mas também alcançar a nossa libertação, a nossa emancipação, para fazer de nossas almas, hoje, aquela que se tornará, no futuro, um espírito muito mais consciencioso, muito mais assenhoreado e apropriado daquilo que hoje está aprendendo enquanto espírito. Então, buscar esta consolação é também ir avante, como muitas traduções dizem a respeito das bem-aventuranças. Avante os pobres de espíritos, avante os brandos e pacíficos, avante os que têm fome e sede de justiça. Ou seja, caminhemos, andemos para frente e para o alto, para receber a consolação, para pensar que esta consolação ela é proporcional também à nossa boa vontade. Assim, demonstrou Jesus também nas suas curas, nos milagres, quando ele, em frente a Betesda, ele vê aquele homem paralítico estirado no chão, como muitos de nós, às vezes, esperando que caia do céu algo que a gente está esperando, desejando, sem nos movimentarmos, paralisados, literalmente. Aquele homem era um paralítico, do ponto de vista físico. Mas essa paralisia que nós devemos interpretar é a paralisia espiritual.
quando recuamos diante dos desafios, da proposta reencarnatória que recebemos e esperamos que algo aconteça. E naquele momento Jesus o consola e diz a ele: levanta-te e anda, e toma o teu leito, caminhe, vá em frente, não fique mais parado, não fique mais esperando o tempo passar. Essa consolação é dinâmica. Essa proposta do Cristo é no sentido de buscarmos também o nosso progresso, a nossa melhoria. Assim como ele disse também para aquela mulher adúltera, disse para ela: vá e não peques mais. Perguntou para ela: onde estão seus acusadores? Ela responde: não estão mais aqui. Ele disse: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Então, esse adulterar pode ser traduzido como sendo também uma forma de desviar o nosso sentido maior da vida, desviar a nossa conexão divina e assim nos perdermos entre os processos inúmeros daqui da vida física. Não adulterar no sentido de homem e mulher, do relacionamento, mas adulterar em relação à nossa relação divina, a nossa relação com Deus. Como será que nós estamos hoje lidando com tudo isso? Como será que está sendo a nossa retribuição, a nossa parte diante do que Deus nos oferece, diante do que o Pai nos dá enquanto espíritos que estamos aqui em evolução, em crescimento? Como é que nós estamos hoje querendo viver a vida que está por vir? Será que nós já queremos também modificar os nossos passos? Fazer da nossa vida também esse testemunho diante do Pai, diante do Cristo? E isso a doutrina nos ensina. A doutrina nos ensina que o equilíbrio, que a paz e a maturidade são proporcionais também ao nosso estágio evolutivo, ao nosso estágio de adiantamento moral, para que a gente não vá pecar ou permanecer paralisado. A gente depende também de buscar dentro de nós esses recursos divinos em prol do nosso crescimento, em prol daqueles que estão ao nosso redor. E essa consolação se espalha para todos os lados, para todos os cantos, e demonstra também para nós que é possível. Não importa o que esteja acontecendo, não importa hoje a vida que a gente esteja levando, é sempre possível se renovar, se transformar, reagir, se movimentar, para que essas consolações também produzam efeitos, porque nem Deus nem Jesus se recusam de nos auxiliar, mas nós é que nos recusamos de receber o auxílio. E observe o que diz Emmanuel no livro Fonte Viva, no capítulo 5º, intitulado Consegues Ir? E ele usa um trecho desse texto de Jesus, Vinde a mim, que está em Mateus, capítulo 11, versículo 28. E ele diz: todos ouvem as palavras do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procurem o regaço refrigerante. Então, todos recebem, a maioria, por assim dizer, recebe essas palavras do Cristo e buscam e colocam como um regaço refrigerante, ou seja, querem se sentir acolhidos, querem estar ali acomodados, protegidos. Mas observe o que ele continua dizendo: contudo, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, quão difícil é ir para ele. E ele coloca entre aspas, ir para ele. Então é essa a proposta do Cristo, de que possamos ir até ele. Afinal de contas, o que foi que ele disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai se não passar por mim. Então, essa busca interior, essa busca pelo Cristo, faz-se necessária para que sejamos também consolados e para que esse consolo seja também proporcionalmente
assumido e recebido com a nossa maior gratidão, com o nosso maior amor diante do nosso Mestre, diante de Jesus, para que sejamos também instrumentos no futuro de consolo, de esperança, de ensinamento, de aprendizado. E é isso que Jesus veio nos mostrar. A nossa capacidade não se esgota na condição que hoje temos. Podemos fazer muito mais, ele já disse, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Mas será que nós estamos indo até ele? Ele nos convida, venham até mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Mas será que nós só queremos o consolo? Será que nós não queremos dar também a nossa parte, a nossa contribuição? E assim avançarmos na nossa decisão de transformação, de melhoria individual. Portanto, a transformação vai depender também. A consolação vai depender também da transformação do ser. Todos nós somos convidados à renovação espiritual. Todos nós somos chamados, já nos disse o Mestre, muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Como é que estamos? Na condição somente de chamados ou já podemos nos dizer escolhidos? Será que nós já nos escolhemos também? Porque Deus escolhe a todos, Jesus também. Mas será que nós já nos escolhemos para ter a capacidade de avançar lado a lado, uns dos outros? Então, o crescimento espiritual não acontece também só pelas dores. Vamos perceber que esta consolação que Jesus tanto nos promete e concede é também possível através do amor. Já nos disse Pedro em uma de suas epístolas que, acima de tudo, cultivai com todo ardor o amor mútuo, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Então temos também a condição de nos melhorar, de receber esse consolo, de distribuir as bênçãos divinas, os recursos que recebemos em abundância através do próprio amor, que já existe em nós, mesmo que em estado de semente, ainda em estado de germe, para germinar em nossas vidas e germinar também nas vidas de todos os nossos irmãos, nos colocando nessa relação de fraternidade, de solidariedade. Por isso, o Espírito de Verdade diz também em uma de suas mensagens, nesse próprio capítulo, o Cristo Consolador: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, e instruí-vos, eis o segundo. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer da importância de buscarmos também o conhecimento, e não só esse conhecimento, mas também o sentimento. Porque Emmanuel também, em uma de suas obras, com Chico Xavier, vai nos dizer que duas asas serão capazes de conduzir o espírito humano ao Criador. Uma delas é o sentimento, o amor, e a outra é o conhecimento, a razão. Então que possamos sempre aliar tudo isso através dessa doutrina que nos esclarece, que nos dá a concepção filosófica, religiosa, científica daquilo que antes era só metafísico, sobrenatural, a explicação dos fenômenos, o conhecimento e o autoconhecimento nos dá as possibilidades de realizarmos as transformações para seguirmos o nosso Mestre, para sermos consolados, para também nos movimentarmos na direção dele. Então, conhecer a doutrina também não isenta ninguém dos sofrimentos materiais e morais. Nós já vimos isso. E por isso que Emmanuel vai dizer que Jesus é a porta e Kardec é a chave. Que possamos compreender que hoje temos em nossas mãos esse tesouro, esse Consolador prometido, que nos eleva a uma condição não de superioridade em relação aos nossos irmãos, mas sim de responsabilidade, de assumirmos sim o nosso papel, de assumir a charrua
como vai dizer Jesus, e não olhar mais para trás, porque aquele que ainda faz isso não é digno do reino dos céus, não é digno de estar ao lado do Cristo, de buscar também implementar e praticar os seus ensinamentos, porque a humanidade vem enfrentando exatamente desafios que nos levam a essas reflexões, transformações que são indispensáveis, que já estão em curso e agora muito mais intensas do que antes. E qual está sendo a nossa reação? Qual está sendo a nossa condução diante de tudo isso? Será que já estamos conscientes também do nosso papel de que somos aqui coautores dessa transformação, dessa regeneração que nos aguarda num mundo muito mais feliz, num mundo onde a paz, num mundo onde o amor prevalecerão muito mais do que o egoísmo, do que a violência, do que a maldade. Que sejamos, pois, capazes de refletir e avaliar a nossa tarefa, a nossa cota-parte nesse processo todo e avançarmos junto com a humanidade para a direção do sol, do farol, que é Jesus, a direção do Espírito imortal que todos nós somos e que um dia alcançaremos, sim, essa condição muito mais elevada em nossas vidas. Que sejamos hoje não só espíritos, mas espíritos espíritas, a nos reformar, a nos melhorar, a buscar a consolação e consolar a todos aqueles que precisam e que estejam também necessitados, porque nós já estamos recebendo o nosso quinhão. Deus já nos oferece e já nos ofereceu e continua nos oferecendo a cada dia. Aproveitemos, abracemos o nosso compromisso, a nossa responsabilidade e que possamos também divulgar a doutrina de forma amorosa, fraternal e com a solidariedade em nossos corações. Sejamos todos capazes de nos unir diante da bandeira do amor do Cristo. Muita paz para todos, que Jesus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre.